Fala galera, aqui é o professor Edward, seu professor de História. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Então tá pessoal, vamos lá, a revisão do nono ano, no caso o conteúdo de oitavo ano, que vocês aprenderam no ano passado. No ano passado a gente começou a estudar História Contemporânea. O que é contemporâneo? Aquilo que está acontecendo agora, aquilo que é mais recente. Geralmente se pega do século XVIII em diante, de 1700 em diante. E a história contemporânea, ela começa com uma coisa que a gente chama de Era das Revoluções. O que é uma revolução, né, pessoal? É aquilo que muda rapidamente e muda completamente. Eu sempre faço a brincadeira que é diferente de uma reforma. Uma reforma na tua casa ali, a pintura tá ruinzinha, tu vai lá, pinta de novo, pinta por cima, reformou, pronto. Já uma revolução é tu mudar completamente, praticamente virar a casa de cabeça para baixo, tu mudar a tua casa, ou tu mudar de casa também. Isso é uma revolução, é mudar tudo em um curto espaço de tempo, em pouco tempo. Geralmente as mudanças na história, elas demoram bastante tempo, séculos para acontecer. Mas aqui na história contemporânea, a gente vai ver que a partir de 1700 as coisas começam a mudar muito rapidamente e é o que marca também a nossa realidade atual. Coisas como internet, televisão, rádio foram surgindo e já foram se tornando antigas muito rapidamente, em questão de 10, 15 anos, as coisas vão mudando. Então as imagens aí de revolução, principalmente da Revolução Francesa. No oitavo ano, nós estudamos basicamente três revoluções. Então são elas: o Iluminismo, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. O que era o Iluminismo? Uma mudança na forma de pensar. Pensar sobre o quê? Será que é o rei mesmo que tem que mandar? Será que não pode as pessoas que mandam serem eleitas no próprio povo, ao invés de depender de uma família só? Será que nós não podemos ser todos livres? Todo mundo tem que acreditar em Deus mesmo, dever todo o seu dinheiro para a Igreja Católica, que nem era naquela época, sem ser preso se não pagar ou se não acreditar em Deus? Essas eram as coisas que o iluminismo defendia: libertar os seres humanos das supostas trevas e iluminar o conhecimento. A Revolução Francesa é uma mudança na estrutura política, que vai colocar aquelas coisas de tirar os reis do poder, vai colocar em prática. Então nós vamos tirar, nem que seja à força, os reis e colocar pessoas do povo para comandar os países. A Revolução Francesa a gente não teve tempo muito de estudar no ano passado, mas eu vou retomar ela nas próximas aulas com vocês, certo? A Revolução Industrial são mudanças na economia, na forma de produzir as coisas. Então vai deixar de ser produzido artesanalmente para ser produzido de forma fabricada nas indústrias, muito mais rápido, necessitando de menos pessoas em maior quantidade. Isso é o que marca o jeito que as coisas são produzidas hoje. Dificilmente tu vai comprar uma coisa artesanal. Tu vai lá no mercado comprar uma coisa produzida numa indústria que fica muito longe da tua cidade, mas mesmo ela sendo longe da tua cidade, como ela produz em muita quantidade, ela pode oferecer um preço menor. Essa é uma revolução muito importante industrial, porque até hoje a gente está vivendo ela. Se diz que a gente está na quarta fase da Revolução Industrial, ou entrando na quarta fase pelo menos, que é a fase em que tudo é conectado pela internet. Nem precisa de ser humano mais comandando as máquinas, é tudo interligado. Tu pode pode estar em casa, que nem eu estou agora, dando aula para vocês de casa, e vocês estão recebendo aí na casa de vocês. Não precisa todo mundo ir para a sala de aula para ter aula. E assim ocorre nos trabalhos. As pessoas não precisam ir para as fábricas trabalhar. Elas comandam máquinas da própria casa. O importante saber é que tudo isso está ocorrendo e se influenciando ao mesmo tempo no século XVIII. Então, tudo isso aqui, o Iluminismo, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, estão ocorrendo todas ao mesmo tempo e se influenciando. Isso faz com que as coisas ocorram cada vez mais rapidamente. Então, aqui só algumas fases da Revolução Industrial, primeiro para vocês, né? A primeira fase ocorre ali no fim do século XVIII, com a invenção da máquina a vapor, da filadeira e das ferrovias.
o material energético, a energia se tirava do carvão. Não tinha eletricidade ainda e não se conhecia o poder do petróleo. Então se utilizava bastante o carvão. Na segunda fase, aqui no fim do século XIX, já se descobre a eletricidade, então a maioria das coisas é movida com a energia elétrica e também o petróleo, que é o jeito que é feito até hoje, né? Tudo é feito a partir da eletricidade e do petróleo. O petróleo não é só para combustível, o pessoal também se usa para a produção de plástico. E plástico você sabe que vai em tudo, desde a sacolinha do supermercado até esse notebook aqui, ó, que eu estou mexendo, tem plástico no revestimento dele, aqui na tela, no teclado. O microfone que eu estou utilizando, um monte de plástico também. O mouse, enfim, tudo, até as roupas levam plástico hoje, tudo, qualquer tipo de plástico é feito de petróleo. E a terceira fase, que aqui diz que até os dias de hoje, né, a biotecnologia, a nanotecnologia, satélites, cabos de fibra ótica que transmitem a internet hoje, né, mais rápida por fibra ótica. A biotecnologia, a nanotecnologia são pequenos robozinhos que podem entrar no teu corpo ali para eventuais cirurgias que precisem entrar dentro do corpo da pessoa, né? Enfim, são mudanças que ocorreram em um curto espaço de tempo, basicamente 200 anos. Nós passamos da máquina a vapor para nanotecnologia, é uma mudança muito rápida, isso que é uma revolução. Também nós estudamos, ao mesmo tempo que acontecia lá na Europa tudo isso, essas revoluções elas acontecem na Europa, aqui no nosso terreno, na América do Sul, ocorriam as independências dos países. Eles vão pegar aquelas ideias do iluminismo, de liberdade individual, de depor os reis e aplicar na prática aqui. Então, vários países vão começar a conquistar sua independência, principalmente de Espanha e Portugal, que foram os países que colonizaram aqui, né? Todos os países vão entrar em guerra com as suas metrópoles, com exceção de apenas um país que vai ter uma transição diferente para a independência, que é o nosso Brasilzão. O nosso Brasilzão ele não entrou em guerra com Portugal, ele negociou a sua independência. Isso vai fazer com que o Brasil seja, por muito tempo, até bem recentemente, que ele seja isolado dos seus vizinhos. Eles vão considerar o Brasil um país hostil, tanto pelo seu tamanho, quanto pela sua forma conservadora de lidar com as mudanças. O Brasil sempre vai ser visto como uma ameaça à independência de todos esses outros países aqui, certo? Também estudamos muito a questão da escravidão do negro e do indígena no Brasil e vamos continuar estudando esse ano. É uma matéria, um conhecimento que afeta muito a realidade do Brasil até hoje, porque foram 300 anos de escravidão e isso marcou muito a trajetória do negro e do indígena aqui. Tem reflexos muito grandes até hoje no Brasil. Então aqui uma explicaçãozinha sobre a atividade dessa semana. Vocês vão analisar essa imagem aqui, que eu postei lá no grupo para vocês. Olhem bem ela, tudo. Aqui, olhem essas coisinhas aqui. Tem pessoas, tem uma máquina. Ela reflete os primeiros estágios da Revolução Industrial, onde era muito difícil as condições de trabalho. E depois vocês vão responder aqui, ó. Os trabalhadores são da idade adequada? Aquelas pessoas, as duas pessoas que tem ali na imagem, trabalhando naquela máquina, que idade que elas têm? Será que elas deviam estar trabalhando ali? Os trabalhadores estão usando roupa adequada para o trabalho? Vocês sabem que hoje o cara vai trabalhar numa fábrica, vai com uma roupa toda certinho, uniforme, capacete, tudo, bota, luva. Eles estão com esse tipo de roupa ali? Será que aquilo ali não pode dar um acidente, não pode causar alguma coisa? No texto que eu coloquei lá no grupo do WhatsApp, cita que as primeiras fábricas produziam algumas coisas específicas. Você consegue, pela imagem, identificar o que os trabalhadores estão produzindo na máquina? Então, lá naquele texto que eu coloquei no WhatsApp, diz que a primeira Revolução Industrial, eles produziam, ela foi focada num tipo específico de produção.
vocês vão ver ali, analisem a imagem que dá para ver o que é esse tipo de produção. Eles estão produzindo aquilo na imagem, naquela máquina. E por fim, e vão colocar a resposta aqui, obviamente, o que é. Por fim, atualmente o nosso mundo é dominado pelas indústrias, de vários tipos, que produzem várias coisas. São permitidos trabalhadores em situação como na imagem acima? Então, hoje, no modo de trabalho de hoje, é permitido trabalhadores daquela idade? São permitidos trabalhadores com aquele tipo de roupa? É isso que vocês vão responder aqui. Uma questão bem simples, né, pessoal? Então, essa é a atividade dessa semana, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Façam as atividades com atenção. Qualquer dúvida me chama lá no WhatsApp. E se preparem, que semana que vem já começamos com conteúdo novo. Vocês podem perceber que as atividades estão ficando mais difíceis com o passar das semanas. E é assim que vai ser. Então, bons estudos e até mais.